Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje, preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar o que acharam, menos sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar. Video. O Colégio Internacional de Excelência era conhecido por sua arquitetura imponente, seus corredores silenciosos e suas salas lotadas de alunos das elites acadêmicas. Entre seus professores, havia um nome que impunha respeito e admiração. Professor Adib Moura, doutor em matemática pura por universidades europeias, famoso por seu gênio afiado e por seu desprezo por qualquer um que não pertencesse ao seu nível intelectual. Para Adib, a matemática era o filtro da inteligência. Ou você pertencia à nata dos brilhantes, ou era apenas mais um na massa ignorante. E ele não escondia isso. Naquela manhã de outono, enquanto explicava um problema complexo de álgebra abstrata, ele notou uma movimentação sutil no fundo da sala. Era Maria, a mulher que fazia a limpeza dos corredores. Vestia roupas simples, o lenço cobrindo os cabelos já grisalhos, e levava em silêncio um carrinho com produtos de limpeza. Não atrapalhava ninguém. Sempre evitava cruzar olhares. Invisível, como tantos no mundo daqueles que se consideram superiores. Mas naquele dia, o professor estava de mau humor. Alguma coisa na sala o incomodava menos. Talvez a expressão confusa de um aluno que errava seguidamente, ou talvez a percepção daquela mulher simples que ousava entrar naquele santuário de sabedoria. Ele parou de escrever no quadro e virou-se lentamente. "Você aí", apontou com o giz na mão, com um sorriso sarcástico. "Sim, você, da limpeza. JQS, tão atenta aí no fundo, que tal resolver essa equação no quadro?" A sala silenciou. Marian congelou. Não porque tivesse medo, mas porque a situação era surreal. Todos os olhares agora estavam sobre ela, menos uns. Riam discretamente, outros demonstravam constrangimento. Ela hesitou por um segundo. Depois, o pano sobre o carrinho. Caminhou até o quadro devagar, como quem não tinha pressa. "Eu resolver isso?" Sua voz era baixa, quase tímida. "Sim, vamos ver se o senso comum supera anos de academia", menos disse. Adib, com escárnio. Maria olhou para o quadro. Era uma equação aparentemente comum para os alunos avançados. Uma combinação de raízes, polinômios e simetrias numéricas. Complexa, mas não impossível. Ela segurou o giz com a mão esquerda e começou a escrever. Mas algo surpreendente aconteceu. Não apenas resolveu o problema, como explicou passo a passo com uma clareza que nenhum aluno da sala jamais vira. Sua letra era firme, sua lógica impecável. Ao terminar, deu 2 passos para trás, limpou calmamente as mãos no avental e olhou para o professor. "Tá resolvido." Silêncio total. O professor se aproximou do quadro com olhos semicerrados. Leu, releu, procurou erro. Tentou questionar, mas não havia erro. Um aluno sussurrou: "Ela está certa." "Exatamente isso." Outro tirou uma foto e consultou um aplicativo de verificação. Confirmado. A faxineira havia resolvido um problema de nível universitário com facilidade desconcertante. Adib ficou parado, com o giz ainda na mão, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Qual o seu nome mesmo?" perguntou, com a voz menos firme agora. "Maria." "Só Maria. Você estudou onde?" Ela sorriu de leve, quase triste. "Em lugar nenhum, professor. A vida me ensinou o que pude aprender. Matemática, eu sempre gostei. Meu pai era professor também, mas precisei abandonar os estudos muito cedo. Nunca mais voltei." A sala inteira estava em choque. Adib disfarçou o incômodo com um sorriso forçado e disse: "Interessante. Muito curioso." Maria assentiu, virou-se com tranquilidade e voltou para seu carrinho. Antes de sair da sala, olhou por cima do ombro e disse: "Às vezes, o saber não veste terno, professor." E saiu. A aula terminou com mais silêncio do que fórmulas. Naquela noite, Adib não dormiu. A imagem daquela mulher simples resolvendo seu desafio, com tamanha facilidade, não saía de sua mente. Havia algo ali que ele não compreendia menos, e isso o incomodava profundamente. Na manhã seguinte, o Colégio Internacional de Excelência já murmurava sobre o ocorrido. Nos corredores, não se falava de outra coisa. A faxineira que derrotou o professor Adib Moura, em seu próprio campo de batalha, menos a matemática. Alguns alunos compartilhavam vídeos curtos do quadro, com a resolução perfeita. Outros se perguntavam, em segredo, quem era essa mulher, afinal? O professor Adib, porém, não compartilhava da mesma curiosidade inocente. Para ele, aquilo havia sido uma afronta. Uma mulher sem formação, sem diploma, sem nível, ousara brilhar diante de seus alunos, usurpando o centro da atenção. E mais, com razão,
Isso não foi sorte, pensava ele. Aquilo foi preparo. Mas como? Onde? Determinus a desk pediu discretamente ao coordenador acesso aos arquivos do setor de manutenção, encontrou a ficha de Marian Ferreira, 48 anos, natural de um povoado interiorano chamado São Bento do Norte, no sertão. Nenhum registro de graduação, nenhuma formação formal além do ensino fundamental. Viúva, sem filhos, empregada no colégio há 4 anos. Tudo comum. Mas o olhar clínico de Adib não se contentava com papéis. Ele precisava saber mais. E então, numa tarde, seguiu Marian discretamente após o expediente. Ela saiu pelo portão de serviço, com seu carrinho, caminhando em passos firmes até uma rua tranquila. Morava num pequeno quarto nos fundos de uma casa antiga. A entrada era humilde, mas havia algo que chamou sua atenção. Uma velha lousa encostada na parede do quintal, com equações rabiscadas nela menos complexas, profundas e belíssimas. Adib se aproximou, bateu palmas. Marian apareceu com o rosto molhado de suor, uma toalha pendurada nos ombros. Não se surpreendeu ao vê-lo, professor. A que devo a honra. Eu não consegui evitar. Precisava conversar com você. Entre, disse, abrindo o portão. Mas aviso que não há chá nem biscoito. Adib entrou, meio sem jeito, observou o pequeno espaço. Livros empilhados em caixas, muitos com capas desgastadas. Teoria dos números, geometria não euclidiana, problemas de Hilbert. Nenhum parecia novo, mas todos muito manuseados. Onde aprendeu tudo isso? Perguntou ele, direto. Marian sentou-se num banco de madeira e sorriu. Com meu pai. Ele era professor de matemática numa escola rural. Me ensinava à luz de vela. Me dava desafios, em vez de brinquedos. Dizia que meu cérebro era um diamante bruto. E por que parou? Minha mãe adoeceu. Eu cuidava da casa, dos irmãos. Depois me casei aos 17. Meu marido não queria que eu estudasse. Dizia que livro era coisa de homem. Aguentei o que pude. Quando ele morreu, eu já era outra. Mas nunca deixei de estudar, mesmo em segredo. Adib escutava em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Aquela mulher que julgara invisível era, na verdade, um poço de sabedoria abafada pelo tempo, pelo machismo e pela pobreza. Você sabia que resolveria aquela equação? Perguntou ele. Sabia. Já tinha resolvido coisa pior naquela. Lousa aí. Ele riu, sem conseguir evitar. Pela primeira vez, o riso não era de escárnio, mas de admiração confusa. Você deveria estar dando aula, não limpando o chão. Mas ninguém nunca me deu essa chance, respondeu ela com firmeza. O mundo não enxerga quem não veste paletó. E sinceramente, eu também tive medo. Medo de tentar e ouvir. Você não pertence a esse lugar. O silêncio pairou entre os dois por alguns segundos. E agora? Ele perguntou. Agora, eu continuo limpando até alguém achar que posso ensinar. Adib ficou em pé. Observou mais uma vez os rabiscos na lousa. Cada traço era um grito não ouvido. Cada fórmula, uma história silenciada. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Mas pela primeira vez, a insônia não era por orgulho ferido. Era por inquietação. E se o mundo estivesse repleto de Marias, Miriams e Mariãos como aquela, esquecidas, ignoradas, apagadas pela arrogância dos que se acham donos do saber? No dia seguinte, ele entrou na sala dos professores em silêncio. Seus colegas murmuravam, como sempre. Mas quando ele viu Maria no corredor, arrumando uma prateleira com livros esquecidos, algo dentro dele mudou. A olhou por alguns segundos. Depois, com um breve aceno de cabeça, disse: Bom dia, professora. Ela parou. Virou lentamente. Não disse nada, mas o sorriso em seus lábios falava por si só. Os dias que se seguiram no Colégio Internacional de Excelência foram diferentes. Um silêncio respeitoso passou a acompanhar Marian pelos corredores. Antes ignorada, agora era observada com curiosidade e, em alguns casos, reverência. Alunos a cumprimentavam timidamente, alguns até pediam ajuda com tarefas ou dúvidas. Em fórmulas complexas, ela com humildade respondia com a mesma simplicidade de sempre. Mas dentro dela, uma tempestade começava a se formar. Será que estou preparada para isso? Será que realmente pertenço a esse novo lugar que estão tentando me empurrar? E se for só um momento passageiro? E se caírem sobre mim expectativas que eu não consiga atender? Ela se pegava à noite, sozinha, encarando a velha lousa em seu quintal. Já não resolvia apenas equações. Agora, tentava resolver a si mesma. Suas mãos, calejadas pelo esfregão, agora tremiam ao segurar o giz. Não por medo da matemática menos, mas por medo do mundo que se abria diante dela. Um mundo que ela passou a vida inteira observando de fora da vitrine, mas que agora a chamava para dentro. Ao mesmo tempo, o professor Adib enfrentava seus próprios demônios.
Passava horas no escritório revendo provas antigas, analisando sua carreira. A imagem de Marian resolvendo aquela equação com tamanha clareza o assombrava. Não como um pesadelo menos, mas como um espelho. Ele percebeu que, por anos, ensinou acreditando que só os credenciados tinham valor, que o conhecimento era um clube fechado, com portas de vidro blindado. Agora, aquela mulher o fazia questionar tudo. Mas ao invés de admitir totalmente essa transformação, Adib recorreu ao velho impulso da competição. Para testar os limites de Maria menos, e talvez reconquistar o controle, ele decidiu propor um novo desafio. Na sexta-feira, enquanto ela limpava a sala dos professores, Adib entrou com uma pasta em mãos. Bom dia, Maria menos, disse ele, agora com um tom diferente. Não havia mais ironia, mas também não havia total rendição. Professor, em que posso ajudar? Não estou aqui como seu superior menos, começou ele. Estou aqui como alguém curioso. Trouxe algo que talvez lhe interesse. Abriu a pasta e retirou 3 folhas com uma equação densa, quase ilegível para olhos não treinados. Este problema é conhecido por sua complexidade. Já foi proposto em conferências internacionais, ainda sem solução formal aceita. Achei que poderia te interessar. Marian pegou as folhas, analisou-as por alguns segundos. Seus olhos brilharam por um instante. Não de vaidade, mas do desafio genuíno. Ela adorava desafios. Eram como enigmas, lançados pelos céus. Posso tentar, mas sem pressa. Não garanto nada. É tudo o que peço, respondeu ele. Nos dias seguintes, Maria mergulhou no problema. Dormia pouco, comia mal, esquecia o tempo. Não porque estivesse obcecada em provar algo para Adib ou para os outros menos, mas porque a matemática era sua essência, seu refúgio, sua forma de conversar com o universo. Ela revivia as noites da infância ao lado do pai. Estes cosei. Luz de vela sobre números primos, simetrias e paradoxos. Revivia a garota que quase foi esquecida pelo mundo. Mas agora, ela tinha uma chance de ser ouvida. Enquanto isso, Adib a observava à distância. Aos poucos, algo nele mudava. Kamuku, a perceber que aquele desafio não era mais um teste para medir Maria, mas um caminho para compreender a si mesmo. Pela primeira vez, ele sentia algo que há muito havia perdido. Inspiração. Na semana seguinte, Maria apareceu em sua sala, cansada, mas com um leve sorriso. Acho que cheguei a algo, disse, colocando as folhas sobre a mesa dele. Adib leu. Seus olhos arregalaram-se. Não era apenas uma solução possível. Era brilhante, original, clara. O tipo de abordagem que só mentes verdadeiramente livres conseguem produzir. Sem o peso dos métodos tradicionais. Isso é extraordinário, murmurou ele. Quase sem fôlego, Marian sentou-se calmamente. Professor, eu não quero seu lugar, não quero seus títulos. Mas se puder usar minha mente para ensinar, ajudar, inspirar, então sim. E o quaro isso. Adib ficou em silêncio. A batalha dentro dele finalmente cessava. Estava derretado. Mas não de forma humilhante. Era uma derrota que o libertava. Você já está ensinando, Maria. Desde o dia em que me fez enxergar que conhecimento não tem uniforme, respondeu ele, com sinceridade nos olhos. Ambos sorriram. Não como rivais, nem como mestre e aprendiz, mas como iguais, conectados por uma linguagem que transcende classes, títulos e preconceitos. A linguagem da verdade matemática. O auditório da Universidade Nacional estava lotado. Centenas de estudantes, professores, jornalistas e curiosos aguardavam o início do Simpósio Nacional de Matemática Aplicada, um evento anual frequentado por mentes brilhantes do país. Mas naquele ano, um nome fora do comum chamava atenção. Nos cartazes, Maria Ferreira. O convite oficial havia partido da própria universidade. Depois que um artigo contendo sua abordagem inovadora sobre um antigo problema matemático, enviado discretamente por Adib, foi publicado em uma revista internacional. O feito causou comoção na comunidade acadêmica. Quem era essa mulher, de onde vinha? Como alguém sem diploma, sem universidade, sem títulos, havia criado uma solução tão elegante, tão precisa? O debate se acendeu. Alguns a consideravam um fenômeno, um gênio popular, símbolo da sabedoria esquecida nas margens da sociedade. Outros, mais céticos, diziam que era golpe de marketing, ou que provavelmente alguém resolvera por ela. Maria, porém, mantinha-se calma. Dentro dela, a batalha da insegurança já havia sido travada. Agora, havia apenas um foco: mostrar sua mente, sua alma menos sem máscaras. Sem desculpas, a universidade organizou um painel especial, uma demonstração ao vivo, onde Maria apresentaria sua teoria diante de um grupo de especialistas, e também do público. Seria acompanhada por ninguém menos que o professor Adib Moura, agora publicamente declarado como seu orientador e apoiador. Horas antes da apresentação, Marian vestia um simples
vestido azul escuro e um lenço discreto. Sem maquiagem, sem postura teatral. Apenas ela mesma. Tá nervosa? Perguntou Adib nos bastidores. Não, respondeu, com um sorriso leve, mas estou alerta. Nunca subestime uma plateia cheia de olhos acostumados a julgar. Adib assentiu, orgulhoso. Você vai fazer história, Maria. O evento começou com discursos breves de reitores e organizadores. E então, o auditório silenciou quando o nome dela foi anunciado. Mariam Andrew Passes Firms. Olhando diretamente para a lousa no centro do palco, boa tarde menos começou ela, com voz clara. Meu nome é Mariam Ferreira. Eu não sou formada em nenhuma universidade. Aprendi matemática com meu pai, numa casa de barro no interior. E hoje, vou mostrar a vocês o que descobri. Não com livros caros, mas com noites mal dormidas e paixão verdadeira pelos números. Algumas sobrancelhas, outras cabeças assentiram, surpresas com sua coragem. Mas bastaram 10 minutos de explicação para que o silêncio fosse tomado por fascínio. Ela desenhava fórmulas com uma clareza que parecia música. Demonstrava lógica, elegância e criatividade. Sua metodologia não só resolvia o problema, como abria caminho para novas aplicações teóricas. Especialistas trocavam olhares. Um deles começou a anotar freneticamente. E então, no meio da plateia, um homem levantou a mão. Era o Dr. Marcos Vieira, professor catedrático de uma universidade federal e conhecido crítico de autodidatas, com todo respeito. Senhora Maria menos disse, em tom polido porém incisivo. Como podemos garantir que essa teoria não foi produzida com auxílio externo? Que a senhora não apenas decorou algo que lhe foi soprado? O auditório murmurou. A tensão era palpável. Maria respirou fundo. Deu um passo à frente de Dr. Marcos. Posso garantir que cada linha escrita aqui foi pensada por mim, muitas vezes com lágrimas nos olhos e contas na parede do meu quarto. Mas já que o senhor quer prova, ela se virou para o quadro e, de memória, escreveu uma nova equação derivada da anterior, sugerindo um teorema complementar. Esta aqui eu desenvolvi ontem à noite, com base no mesmo raciocínio. Ainda não a finalizei, mas posso mostrar, onde acredito que ela vai chegar. Ela então começou a trabalhar, na frente de todos, raciocínio alto, lidando com variáveis ao vivo. Sem apoio, o público acompanhava em silêncio absoluto, quase sem respirar. Quando terminou, um dos jurados levantou-se. Inacreditável. Isso pode abrir um novo campo dentro da análise combinatória. Dr. Marcos silenciou-se. E então, para surpresa geral, bateu palmas. O auditório explodiu em aplausos. Adib no fundo sentiu os olhos marejarem. Não por orgulho, mas por alívio. A batalha estava vencida. Não contra Marcos, nem contra o preconceito, mas contra as dúvidas que Maria um dia tivera sobre si mesma. Após a apresentação, jornalistas se aproximaram. Canais educacionais pediram entrevistas. Universidades ofereceram bolsas, cursos honorários, até mesmo cargos. Mas Maria recusou a maioria. Quero continuar onde posso ser mais útil. Se puder ensinar meninas que nunca viram um livro de álgebra, já terei vencido. Naquela noite, num programa de televisão perguntaram: Senhora Maria, o que a matemática representa na sua vida? Ela sorriu. Representa liberdade. Porque quando fecho os olhos e imagino números, ninguém me pergunta se sou rica, formada ou elegante. Só me perguntam se faz sentido. E eu sempre tento fazer sentido. O auditório ecoava os aplausos, como uma sinfonia triunfante. A mulher simples do lenço azul havia encantado um país inteiro. Mas para Maria Ferreira, aquilo não era um ponto final. Era apenas uma vírgula, menos uma pausa breve entre o que ela havia sido forçada a ser e o que finalmente escolhera se tornar. Os dias seguintes foram uma avalanche. Universidades ofereceram bolsas de pesquisa. Instituições internacionais enviaram convites. Um programa francês quis produzir um documentário sobre sua vida. E o Ministério da Educação oferecia um cargo consultivo especial. Era como se, de repente, todos quisessem ter um pouco da luz que ela emanava, menos uma luz feita de esforço, paciência e sabedoria silenciosa. Mas Maria recusou grande parte das propostas. Aceitou apenas uma: fundar um projeto educacional para meninas de periferias e áreas rurais, com foco em matemática e ciências. Deu-lhe o nome de Raízes Invisíveis, em homenagem às raízes quadradas e às raízes humanas que crescem mesmo na sombra. Não quero só ensinar matemática, dizia ela, quero ensinar que conhecimento não é propriedade de poucos, é uma ponte para todos. Com o apoio de Adib, que agora era seu parceiro intelectual e amigo, ela iniciou a primeira turma num pequeno galpão adaptado. Em pouco tempo, o espaço se encheu de meninas tímidas, muitas com olhos curiosos e cadernos usados. Maria olhava para cada uma delas como quem se olhava no espelho, porque, de certa forma,
eram versões mais jovens de si mesma, esperando apenas alguém que as levasse a sério. Um dia, uma aluna levantou a mão. Professora, a senhora se arrepende de não ter tido tudo isso antes? Maria pensou por um momento. Depois respondeu, com calma, não me arrependo. Se eu tivesse tido tudo antes, talvez não entenderia o valor do que estou construindo agora. Às vezes, é na falta que a gente aprende o verdadeiro peso do saber. Aulas seguiam com leveza. Maria ensinava com metáforas simples, comparava frações com pedaços de pão, ângulos com voltas de bicicleta e logaritmos com histórias em capítulos. As alunas Ryan aprendiam, sonhavam. Enquanto isso, Adib também se transformava. Tornara-se um defensor da inclusão acadêmica, publicando artigos sobre talentos invisíveis. Revendo sua postura diante da educação e da meritocracia, ele, que um dia fora símbolo da arrogância intelectual, agora tornava-se símbolo de evolução e humildade. Certo dia, os dois estavam sentados no pátio do colégio onde tudo começara. Era uma tarde silenciosa, com folhas caindo das árvores, e o céu alaranjado. Você já pensou em escrever sua história? Perguntou Adib. Minha história já está sendo escrita menos, respondeu Maria, olhando para a sala onde suas alunas estudavam. Cada uma delas é uma página, mas o mundo ainda precisa ouvir sua voz. O mundo ouviu, disse, sorrindo. Mas agora, é hora de ouvir outras vozes. Alguns meses depois, Maria recebeu uma carta da Universidade Nacional, oferecendo-lhe o título de doutora honoris causa. Ela aceitou, não por vaidade, mas para mostrar às meninas que o impossível também pode ter forma. A cerimônia foi simples, como ela gostava. Discursou de forma serena, mas firme. Não fui até a universidade. A universidade veio até mim. E agora, eu devolvo, não com ostentação, mas com serviço. A plateia levantou-se em aplausos mais uma vez, com o passar dos anos. O projeto Raízes Invisíveis. Expando-se para outras cidades. Professores voluntários. Muitos ex-alunos de Maria começaram a ensinar em comunidades carentes. Um movimento educacional havia nascido, silencioso, firme e transformador. E Maria continuou andando pelos corredores com seu lenço azul, agora carregando livros ao invés de panos. Ainda gostava de resolver equações à mão. Ainda ensinava com o mesmo brilho nos olhos. Mas agora, era reconhecida como uma das maiores mentes matemáticas do país e, talvez, uma das maiores educadoras humanas da sua geração. Certa noite, ao encerrar mais uma aula, uma de suas alunas lhe entregou um pequeno bilhete. Professora Maria, quando crescer, quero ser como a senhora, mas se não conseguir, quero pelo menos fazer alguém acreditar em si, do jeito que a senhora fez por mim. Maria guardou o papel no bolso, com os olhos úmidos. Naquele instante, soube que a matemática lhe dera mais do que números. Dera-lhe sentido, direção e legado. Fim. Mensagem final da autora para os leitores. Às vezes, os maiores gênios não nascem nas universidades. Nascem no silêncio das cozinhas, nos quintais sem livros, nos olhos de quem carrega o mundo nas costas. Tudo o que precisam é que alguém os veja. Nos vemos na próxima história. Até lá!